Muito boa tarde. Vamos fazer a análise semanal da situação epidemiológica no nosso país e também na nossa região e continente. Se eu puder ter o primeiro slide, por favor. O próximo, sim. Este é o conteúdo da apresentação que eu vou fazer. Vamos começar por analisar a evolução da epidemia na nossa região e em África. Depois vamos falar da epidemiologia descritiva no nosso país e irei terminar com algumas mensagens-chave da análise semanal. O próximo slide, por favor. Começamos por mostrar aqui as curvas epidemiológicas dos países da região da SADC. Como vimos também em semanas anteriores, estas curvas são dominadas pela epidemia na África do Sul, portanto a linha amarela que aparece ali destacada é a curva da África do Sul, e na África do Sul é onde estão 78% dos casos da nossa região. Esta semana, até esta manhã, a África do Sul contava com 14.355 casos e 261 óbitos, e esta epidemia na África do Sul é caracterizada por transmissão comunitária, e a província sul-africana que tem o maior número de casos é o Cabo Ocidental, com cerca de 60% dos casos, mas começam também a ficar importantes as epidemias em outras províncias da África do Sul. O próximo slide, por favor. Este é um gráfico da nossa região, mas onde foi retirada a curva da África do Sul para que se vejam as curvas dos outros países. E aqui destacam-se a curva da República Democrática do Congo, que continua a crescer, está em cor amarela, e também aparece com destaque a curva da Zâmbia. A Zâmbia registrou um crescimento importante no número de casos esta semana. Na minha apresentação da semana passada, a Zâmbia contava com cerca de 150 casos. Hoje a Zâmbia conta com cerca de 650 casos, portanto, durante a semana houve um crescimento de 500 casos novos na Zâmbia. Aqui no gráfico não é visível, mas o Lesoto é o país da região que apresentou também o seu primeiro caso durante esta semana. Até agora o Lesoto não havia registrado casos. O próximo slide, por favor. Este slide mostra o mapa da África em duas datas, a situação no dia 8 de maio, do lado esquerdo, e a situação no dia 15 de maio, no lado direito. As várias cores que ali estão significam o tipo de transmissão que é verificado nos vários países. Portanto, nós vemos o mapa da esquerda. Na semana passada, em cor avermelhada, apareciam 7 países que são aqueles com transmissão comunitária. Em cor amarela eram aqueles que têm uma epidemiologia baseada em focos de transmissão. O mapa da direita é o mapa desta semana, dia 15 de maio. Portanto, nota-se que agora temos muitos mais países no nosso continente a verificar transmissão comunitária. Eram 7 na semana passada e agora são 25 países do nosso continente que verificam transmissão comunitária. Nos países vizinhos a Moçambique, nós já tínhamos a África do Sul, mas agora temos também a Zâmbia e a Tanzânia que apresentam transmissão comunitária. É também de notar que mudou a cor do nosso país. O nosso país, a semana passada, tinha uma epidemia que era baseada em casos esporádicos, e agora a Organização Mundial da Saúde classifica Moçambique como tendo uma epidemia baseada em focos de transmissão. O próximo slide, por favor. Aqui nós representamos o número de casos por milhão de habitantes. Fazemos isto porque os países têm um número de habitantes diferentes e só o número absoluto de casos não permite uma comparação entre os países. Portanto, nós normalizamos o número de casos, calculando o número de casos por milhão de habitantes. E aqui notamos
uma diferença em relação à semana passada, que é que a Zâmbia agora é, na nossa região, o terceiro país com maior número de casos por milhão de habitantes. Portanto, a epidemia da Zâmbia, aquela barra da Zâmbia, tem estado a se mover para a esquerda ao longo das semanas. O próximo slide, por favor. Este slide representa o número de óbitos por milhão de habitantes e, portanto, nós aqui vemos que Moçambique e a Namíbia são os únicos países da região, aqui dos países da nossa vizinhança, que não apresentam óbitos ainda. O próximo slide, por favor. Aqui começamos a ver informação específica de Moçambique. Este gráfico mostra... Se puder voltar, por favor. Este gráfico mostra nas barras azuis o número de testes realizados e com as barras cor-de-rosa mostra o número de casos positivos. Portanto, nós realizamos até agora mais de 6.000 testes e encontramos 137 casos positivos, dando uma taxa de positividade de 2,3%. O próximo slide, por favor. Este slide é um pouco mais complicado. Ele tem, é um slide que tem as barras azuis e cor-de-rosas. As barras azuis é o número de testes realizados, as barras cor-de-rosas são o número de casos positivos e depois em cima temos uma linha amarela que mostra a taxa de positividade em cada semana. Portanto, cada conjunto de barra azul com barra cor-de-rosa é uma semana epidemiológica. Nós vemos que a semana epidemiológica que terminou ontem, nós realizamos 1.986 testes e encontramos 42 casos positivos. Esta semana que começou hoje, que é a última barra, é uma semana incompleta, portanto só estão ali reportados o número de testes realizados e casos positivos do dia de hoje. O próximo slide, por favor. Aqui nós representamos num slide menos cheio o número de testados por semana epidemiológica e nós vemos aqui então mais claro que na semana passada nós realizamos 1.986 testes. Eu queria aqui destacar que desde esta semana passada, para além do Instituto Nacional de Saúde, começamos a realizar testes também no Centro de Biotecnologia da Universidade Eduardo Mondlane, que em parceria com o Instituto Nacional de Saúde realiza também testes para a Covid-19. O próximo slide, por favor. Este slide mostra a proveniência das amostras testadas. Temos ainda uma grande dominância de amostras que vêm de Maputo Cidade, Maputo Província e de Cabo Delgado, mas começamos a notar que em algumas outras províncias também já começa a aumentar o número de amostras que são testadas e destaco aqui Sofala e Tete. O próximo slide, por favor. Este slide mostra o número de casos por semana epidemiológica. Nós vemos que na última semana encontramos 42 casos positivos e este é o maior número de casos registados numa semana desde o início da epidemia no nosso país. Portanto, encontramos 42 casos positivos na semana epidemiológica que terminou ontem e hoje, no dia de hoje, já encontramos 8, mas esta é uma semana incompleta. O próximo slide, por favor. Este slide tem 4 gráficos que ilustram o perfil dos casos positivos em Moçambique. No gráfico, no canto superior esquerdo, temos as faixas etárias e o sexo dos casos. Quero fazer notar aqui, neste gráfico, que nós começamos a ter crianças no gráfico, não é? Temos já 2 crianças abaixo dos 5 anos, temos uma criança no grupo dos 5 a 9 anos e também começa a aumentar o número de mulheres com casos positivos. E isto porque a nossa epidemia
até a semana passada era dominada muito pelos casos no acampamento de Afungi, mas agora começamos a verificar cadeias de transmissão fora do acampamento de Afungi e as mulheres também começam a ser afetadas. No canto superior direito temos as nacionalidades dos casos e aqui não há diferenças significativas a assinalar em relação à semana passada. Depois, no canto inferior esquerdo, temos um gráfico de Pisa que mostra a sintomatologia e continuamos a ver que a nossa epidemia é dominada por casos de apresentação clínica ligeira. Finalmente, no canto inferior direito, temos um outro gráfico de tipo Pisa que mostra, então, que a nossa epidemia é agora dominada por casos de transmissão local. O próximo slide, por favor. Este slide mostra o local de isolamento dos casos positivos, portanto, há aqui uma diferença com aquilo que a doutora Rosa Marlene anunciou no seu discurso. A doutora Rosa Marlene mostra, falou de casos consoante o seu local de notificação, portanto é diferente. Aqui eu estou a representar o local de isolamento dos casos positivos, portanto é uma conta ligeiramente diferente. O que eu quero fazer notar em relação ao mapa da semana passada seria que agora nós temos mais províncias do nosso país que têm casos positivos em isolamento nessas províncias. Portanto, agora nós temos casos em isolamento em quase todas as províncias do nosso país e isto é algo que aconteceu principalmente esta semana que findou agora. O próximo slide, por favor. Aqui nós comparamos as características dos casos positivos nas últimas 2 semanas epidemiológicas, portanto, no lado esquerdo, em azul, é a semana epidemiológica passada e do lado direito, em cor-de-rosa, é a semana epidemiológica que terminou ontem. Então, nós vemos que a semana epidemiológica que terminou ontem tivemos 42 casos, muito mais que na semana anterior. Vemos que a distribuição etária é muito mais ampla nesta semana que terminou agora. Nós, nesta semana epidemiológica que terminou agora, verificamos 36 cadeias de transmissão diferentes, contra 2 cadeias de transmissão na semana anterior, portanto, um aumento substancial de novas cadeias de transmissão, e vem também a localização destas cadeias de transmissão. Devo dizer que este slide se refere até a semana epidemiológica que terminou ontem, portanto, os casos que foram anunciados hoje não estão aqui incluídos nesta comparação. Se nós incluíssemos os casos anunciados hoje nesta comparação, então iríamos incluir outras províncias na localização dos casos. O próximo slide, por favor. Este slide pretende comparar o número de cadeias de transmissão que nós estamos a verificar. Então, no lado direito, com o título em cor-de-rosa, é a semana de 10 a 16 de maio de 2020, portanto, a semana epidemiológica que terminou ontem. E no lado esquerdo é a semana anterior a essa. Até a semana anterior, portanto, em azul, nós tínhamos 11 cadeias de transmissão que tínhamos verificados. A maior parte dos casos estavam relacionados com a cadeia de transmissão ligada ao acampamento de Afungi. E quando olhamos para a direita, em cor-de-rosa, vemos o número de cadeias de transmissão que nós detectamos esta semana epidemiológica que terminou ontem. Portanto, há um aumento muito grande do número de cadeias de transmissão e dos locais onde essas cadeias de transmissão se verificam. É preciso notar que várias dessas cadeias de transmissão estão neste momento em investigação e, portanto, é possível que algumas dessas cadeias de transmissão depois a gente descubra que são a mesma cadeia de transmissão. Mas partimos do princípio que são cadeias de transmissão diferentes e o resultado da nossa investigação vai dizer se são a mesma ou se são cadeias de transmissão diferentes. Mas, ao que tudo indica, há um aumento dramático do número de cadeias de transmissão ao longo desta última semana epidemiológica.
O próximo slide, por favor. Este gráfico mostra a contribuição dos casos relacionados com a fungi na nossa epidemia. Os casos relacionados com a fungi estão em barras cor-de-rosa e os casos que não são relacionados com a fungi estão nas barras amarelas. Portanto, nós vemos que ao longo dos últimos dias, os casos não relacionados com a fungi começam a ter uma importância crescente na nossa epidemia. O próximo slide, por favor. Queria aproveitar para fazer uma atualização de como está o plano de contenção do surto do Covid-19 no acampamento em Afungi. E, como se lembra, na semana passada eu apresentei os 5 pilares do nosso plano. O primeiro era implementar medidas de prevenção para o bloqueio da cadeia de transmissão do vírus, e isto foi implementado a 100%. O segundo pilar era realizar testagem a todos os residentes no acampamento, e isto foi executado a 100% aos 886 indivíduos que habitam o acampamento. O terceiro pilar era realizar a retestagem para a declaração do fim do surto aos 415 indivíduos de trabalhadores essenciais que permanecem no acampamento. E este pilar nós estamos a 50% de execução. Fez-se a retestagem a 397 dos 415 indivíduos até agora. Portanto, as 415 amostras foram recolhidas, mas há alguns resultados pendentes no laboratório que vão ficar disponíveis esta tarde. E desta primeira retestagem, nós encontramos 3 casos positivos na retestagem. Portanto, trabalhadores essenciais que estão no acampamento da Fungi, que eram negativos, e agora encontramos 3 positivos. Esta é a razão pela qual nós implementamos este programa de retestagem, que era para encontrar quaisquer casos remanescentes que ainda possam existir. Todos estes 3 casos positivos têm cargas virais muito baixas, indicando, portanto, transmissões antigas, estes encontram-se em isolamento no acampamento. Nós vamos continuar com este processo de retestagem, portanto, os trabalhadores essenciais serão ainda testados todos mais uma vez, para ver se nós encontramos casos residuais, e este processo, portanto, está 50% executado, e ao longo desta semana vamos continuar o processo de retestagem, testando mais uma vez todos estes indivíduos que ficam no acampamento. O próximo slide, por favor. O processo de desinfecção do acampamento está a ser executado, e, finalmente, o último pilar era a questão do sistema de observação comunitária de infecções respiratórias agudas no distrito de Palma, e, como eu já tive a oportunidade de explicar, nós temos a vigilância ativa, agora já em funcionamento em 4 unidades sanitárias, e também temos uma vigilância comunitária estabelecida. O próximo slide, por favor. Este é o meu último slide. Queria deixar aqui 3 mensagens-chave da análise epidemiológica semanal. A primeira, a epidemia do Covid-19 no continente africano evolui de forma preocupante. O número de países com transmissão comunitária estabelecida aumentou substancialmente nesta semana que findou agora. A segunda, Moçambique transitou da fase de epidemia com casos esporádicos para a epidemia com focos de transmissão. A próxima evolução da nossa epidemia seria, portanto, epidemia com transmissão comunitária. Portanto, nós já passamos de casos esporádicos para a epidemia com focos de transmissão. A terceira mensagem que eu queria deixar aqui ficar é que a tendência crescente de novas cadeias de transmissão em locais geográficos novos, associada ao não cumprimento das medidas de prevenção, poderá levar a um aumento da intensidade de transmissão em todas as províncias do país, o que poderá ser acompanhado por uma mudança do perfil demográfico e clínico dos casos infectados. Em sumário, a janela de oportunidade para evitar a transmissão comunitária ainda existe, mas esta janela não será permanente.
É preciso intensificar o cumprimento das medidas de prevenção para evitar o pior. Esta ação depende da sociedade como um todo. Muito obrigado.